meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo e olha, vamos bater um papo sobre o senhor Empatite, né? Empatite, porque na época ele só empatava com a seleção, eu botei esse apelido nele quando eu quero falar mal dele. E que, enfim, vou falar pra vocês aí sobre o que tá acontecendo com os jogadores do Flamengo na seleção. Vamos estar batendo papo aí sobre Luizito Soares, tá, meus amigos? E também sobre Maracanã e uma matéria aqui do Mauro César Pereira que eu já vou falar, que eu vou falar de forma imparcial, meus amigos. Eu vou falar dessa matéria do Mauro César Pereira de forma imparcial, tá? Não vem falar que eu tô me misturando com o negócio de política, porque eu não tô não. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. É muito importante que você se inscreva, aciona o sino, amassa o like. Tamo junto e assiste o vídeo até o final. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e tá aqui a matéria do Mundo Vermelho e Preto e eles publicam o seguinte, olha aí, ó. Convocados por Tite, Everton Ribeiro e Pedro ficaram de fora até, olha só, até do time reserva do treino durante as atividades dos últimos dias. Vocês estão vendo aí? Por que eu fico puto quando esse rapaz chamado Tite vem aqui no Flamengo, convoca os jogadores e sequer os utiliza no time reserva do treinamento da seleção brasileira? E aí desfalca o Flamengo? E aí corre risco, sei lá, não vai acontecer nada, mas enfim, fica... É por isso que eu fico puto, cara. É por isso eu fico puto com esse tipo de coisa. Os caras estão jogando pra caramba, tanto o Everton Ribeiro quanto o Pedro, e o cara sequer utiliza no time reserva. No treino, imagina no jogo. É brincadeira, viu? Vou te contar um negócio. Vamos lá, de volta aos trabalhos. O Flamengo estava de folga, né? O time todo do Flamengo recebeu 2 dias de folgas. Alguns jogadores aproveitaram para viajar com a família, o próprio Gabigol aí viajando, o Léo Pereira teve aí em Goiânia, mas hoje é de volta ao trabalho. Depois de ter recebido esses 2 dias de folga, o elenco do Flamengo se representou nesta quarta-feira, na verdade, vai se representar nesta quarta-feira no Ninho do Urubu a partir das 3 horas, horário de Brasília. Lembrando que o Flamengo vai ter cerca de 7 dias apenas para treinar e recuperar atletas, porque no próximo dia 28, daqui a uma semana, na próxima quarta-feira, tem jogo do Flamengo de novo, Flamengo e Fortaleza, diretamente do estádio do Castelão. Portanto, final de semana não tem jogo do Flamengo, meus amigos. Pois é, estamos nesse longo período aí, sem jogos do Flamengo, a gente estava acostumado quarta, domingo, vamos ter esse período aí para descansar sem jogo do nosso Mengão, do nosso Flamengo, tá? Vamos voltar a comentar sobre a questão da Copa do Brasil, que o Flamengo vai definir em casa. O Flamengo, meus amigos, não comemora um título nacional, não tô falando um título internacional como foi a Recopa. O Flamengo não comemora um título nacional dentro do Maracanã há 9 anos, meu parceiro. São 9 anos de jejum que o Flamengo não comemora esse título nacional, então vamos torcer, vai dar tudo certo pro nosso Mengão conseguir aí comemorar esse título da Copa do Brasil dentro do Maracanã. 9 anos atrás, o Flamengo conquistava a Copa do Brasil 2013 com Elias, com Paulinho, com Amaral Pitbull, com Carlos Eduardo, André Santos, João Paulo, Luiz Antônio, goleiro Felipe, entre outros, Chicão, dentro do Maracanã, aquele título maravilhoso da Copa do Brasil. Vamos prosseguir aqui, meu querido, mas antes, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve, aciona o sino e amassa o like, beleza? O Mauro César Pedro não é essa matéria ainda que eu vou falar sobre o Mauro em questões políticas, questões que envolvem o Maracanã, mas a matéria do que acontece, cara? Torcedores de outros clubes com inveja do nosso Flamengo, né? Estão começando a entrar naquele debate tolo de novo, de cota de... porque a cota do Flamengo é maior, porque o Flamengo ganha mais, porque o Flamengo isso. Mas não cobram
verdadeiramente qual é o motivo do Flamengo estar muito à frente, que é o dirigente nesses clubes. Entendeu? E sobre o Flamengo, pela incompetência do dirigente desses clubes, que somam dívidas e mais dívidas em Corinthians, em São Paulo, em Vasco, entre outros. E aí, eu digo mais, vazou um áudio aí do Petralha, que é presidente do Atlético Paranaense, esse sim, um clube bem estruturado, tem seu próprio estádio, enfim. Vazou um áudio dele dizendo que o Atlético vende apenas 60 mil camisas no ano. E que por isso que o Atlético Paranaense não lança uma nova camisa a cada ano. É sempre aquela mesma camisa, entendeu? Não muda a camisa, não tem uma alteraçãozinha, um mínimo detalhe que fosse. Por quê? Porque a torcida do Atlético não compra. Não compra por quê? Porque é pequena, gente. E aí o cara quer receber a mesma coisa que o Flamengo recebe da televisão? Ou então não, mesma coisa não. Quer receber de 3-1. A diferença do último pro primeiro que recebe mais tem que ser 3-1. Ah, faça meu favor, meus amigos. Isso não existe. Isso não existe. Vamos parar com isso, imaginar esse mundo aí, tá? Ó, Rodrigo Caio está 100% recuperado, meu parceiro. Ele está sendo preparado para as finais da Copa do Brasil e Libertadores. No entanto, já deve ser colocado à disposição para o confronto contra a equipe do Fortaleza, beleza? Então, boa notícia aí para o nosso Flamengo. Rodrigo Caio, voltando a jogar aí contra o Fortaleza, beleza? Ó, segundo o Jorge Nicola, contrato prevê R$1.800.000 a Davi Luiz por título relevante no Flamengo. Caso o mais querido seja campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil, o zagueiro receberá uma quantia milionária como bônus. Informação do Jorge Nicola, ele crava isso, que tem essa premiação de R$1.800.000 para o Davi Luiz, caso o Flamengo vença algum título. Tem que ver direitinho essa situação aí, até porque se isso aí chegar nos jogadores, acho que não vai, enfim. Cara, ontem o presidente do Corinthians estava presente, né, lá na CBF, e ele de novo, é um hype que circula aí pelo Twitter, né, meus amigos? É uma modinha que virou de falar que a torcida visitante cantou, gritou, mais que a torcida mandante, né? Isso aí. E aí ele falou que 4 mil corintianos gritaram mais do que 65 mil rubro-negros. Ele fala até 70, mas não é 70. Dentro do Maracanã, né? Naquele jogo que o Flamengo elimina o Corinthians da Copa Libertadores. Fala sério do William Monteiro Alves, tá? Não vão parar com essa bobagem aí, tá? E ele comentou também que agora na semifinal contra o Fluminense fizeram 6% da carga na Neoquímica Arena e também 6% no Maracanã, né? Na Libertadores funcionou de forma diferente, né? Foi 4 mil rubro-negros lá, 4 mil corintianos aqui. Vamos ver como vai funcionar essa porcentagem aí na Copa do Brasil. Se vai manter os 6%, mas aí se for 6% lá, meu amigo, é 6% aqui também, entendeu? Não tem problema nenhum, né? O que vai receber é a lei da reciprocidade, né? Ah, é pouquinho aí? Então é pouquinho aqui também, da mesma forma. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comunicou os detalhes da logística esta semana ao comitê diretor do clube sobre a viagem da Copa Libertadores. Tá? O Flamengo vai ir 3 dias antes do jogo, o jogo é dia 29, então o Flamengo indo 3 dias antes, o Flamengo naturalmente vai no dia 26, tá? Pro Equador, joga a final da Libertadores dia 29 e volta já no dia 30, tá? Acabou a final, o Flamengo já vai pegar o voo, vai voltar com a taça, por favor, meus amigos. Com a taça, o clube definiu que irá fretar um avião da Qatar Airways, que é assim que se fala, para chegar no Equador quarta-feira, dia 26, tá? Então tá aí. A situação aí do nosso Mengão, do nosso Flamengo. Flamengo lidera como maior torcida do Ceará, meus amigos. Alô, nação nordestina, alô, nação cearense. Flamengo tem 19,9% da torcida do Ceará. O Ceará tem 15,7% e o Fortaleza 12,8%. O Ceará é vermelho e
preto, meus amigos. O torcedor aí do Fortaleza Ceará fica pé da vida. E eu acho que tem mais que 19, hein? Fazer direitinho isso aí, que deve ter mais aí de 19. E o torcedor lá do Ceará, do Fortaleza, fica revoltado com isso. Mas enfim, é o Mengão, é o nosso Flamengo, tá? Vamos passar aqui pro próximo assunto, rapaz. Alerta de tema delicado, tá? Gente, esse canal não tem posição política, mas a política que envolve o Flamengo eu tenho que falar. Falou de Flamengo, a gente vai falar, tá? É o seguinte, o Mauro César Pereira, jornalista do UOL, ele é jornalista do UOL, trabalha na Jovem Pan também, trabalha em vários outros setores, ele publicou uma matéria aqui, tá? No UOL, né? Ele escreve pro UOL, que a manchete diz o seguinte, não dá pra mim, tá até aqui, ó. A manchete diz o seguinte, vamos lá. Pelo Maracanã, Flamengo observa, veja bem, não é torcer, observa virada de Freixo no Rio de Janeiro, puxada por Lula. Essa é a matéria. E aí, ele escreve o seguinte aqui, ó. Nos bastidores do clube, há quem acredite que a eleição de Lula para presidente no primeiro turno impulsionaria Freixo para obter a vitória no segundo. Um novo governador poderia imediatamente mudar o edital da concessão do Maracanã, que parece redigido por quem não quer o estádio nas mãos de gestores privados, como os interessados Fluminense e Flamengo. E ele fala aqui, na quinta-feira passada, Rodrigo Matos trouxe na UOL a informação sobre uma errata em que o Cláudio Castro, o atual governador, fez no edital, tornando ainda pior por impor um aluguel igual para os clubes. Sábado, o Landim respondeu ao blog que o terreno do gasômetro é mesmo o escolhido pelos rubro-negros para erguer o estádio, informou as questões do estádio. Enfim, gente, aqui é uma matéria meramente informativa de uma apuração jornalística de um jornalista renomado, que é o Mauro César Pereira, e que não possui absolutamente nenhuma, como é que eu posso dizer? Preferência política, entendeu? Não tem isso aqui, envolve o Flamengo, a gente fala aqui, enfim, não tem nenhum problema em relação a isso, tá? Vamos passar aqui pro próximo assunto, tem uma outra matéria aqui também. O presidente do Nacional do Uruguai informou que o Luis Soares não permanece, meus amigos, tá? Lá no Nacional, tá? E aí já especula outros rumos do Luis Soares, se de repente pode ser a MLS, pode ser o Flamengo, já estão se falando em Flamengo também. E aí eu quero saber de vocês também, né, meu querido? Já que ele não vai permanecer lá, será que seria um bom reserva ali para Pedro e Gabigol? Deixa aí nos comentários. Beijão, tamo junto, valeu nação, saudações rubro-negras.